Olá, meus queridos, vamos para mais outra aula. Hoje a gente vai começar o último livro, quarto bimestre, nossa 12ª aula. A gente vai iniciar aqui com o capítulo 16, que é o último capítulo do livro 4. O capítulo 14 e o capítulo 15 nós iremos ver na nossa aula online. O assunto hoje, área, volume e outras medidas. Lembrando que a gente já trabalhou com área e com volume desde o 5º ano. No ano passado foi visto de novo e esse ano a gente vai reforçar, esse estudo das áreas e volume. Vou colocar aqui. Nesse capítulo serão estudados os cálculos das áreas das figuras planas. Lembrando que a gente não vai ver todas as áreas. Vocês já estudaram, a área do triângulo, quadrado, retângulo, trapézio. Então, nessa aula, a gente vai ver algumas figuras planas. Volumes do paralelepípedo e de cubos, bem como as unidades padronizadas de área e volume. Medidas de grandeza. Lembrando que no bimestre passado nós vimos o que era grandeza, o que seria uma grandeza. E vocês vão revisar de novo para a gente começar o capítulo bem direitinho, Vamos lá. Você já estudou que medir é comparar a grandeza de mesma natureza. Veja alguns exemplos. Quando se mede uma superfície, o resultado dessa comparação é o número que indica a área da superfície. Quando se mede a quantidade de espaço ocupada por um corpo, o resultado dessa comparação é o número que indica a medida do volume desse corpo. E por último, quando se mede a quantidade de massa que um corpo possui, o resultado dessa comparação é o número que indica a medida de massa desse corpo. Coloquei agora a medida de superfície de área, que é a área. Não sei se você lembra, quando a gente vai calcular a área, ou seja, a medida de uma superfície, que é a área, vocês vão trabalhar com duas dimensões. E a unidade padrão de área é o metro quadrado. E lembrando que quando eu vou medir alguma coisa maior que o metro quadrado, a gente usa o hectômetro quadrado, o decâmetro quadrado e o quilômetro quadrado. Quando vai medir a superfície de uma região menor, a gente usa o submúltiplo do metro quadrado, que seria o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Então eu coloquei aqui, a área é a medida da superfície. A unidade padrão adotada para medir uma superfície é o metro quadrado, indicado por m elevado a 2. Mas também são utilizados seus múltiplos e submúltiplos. Agora vamos deixar bem claro para você que às vezes a questão vai dar a medida em metro quadrado e ele quer que você transforme em outras, ou nos seus múltiplos ou nos seus submúltiplos. E para transformar a vírgula, lembrando, ou você anda com a vírgula ou faz esse procedimento que eu coloquei nessa tabela. A gente anda de duas em duas casas. Então, por exemplo, se eu estou em metro quadrado e eu quero chegar em decímetro quadrado, ou você multiplica por 100 ou anda de duas em duas casas por conta do quadrado. Então, se eu estou em metro quadrado e eu queria chegar em quilômetro quadrado, vamos supor que eu tenho uma área muito grande, vamos supor 1 bilhão de metros quadrados. Eu queria saber quantos quilômetros quadrados teria. É só você pegar a vírgula, onde ela está situada, e para chegar em quilômetro quadrado, vocês deveriam voltar 6 casas. 2 para decâmetro quadrado, mais 2 para hectômetro e mais 2 para quilômetro quadrado. Essa regrinha, quando eu vou trabalhar com as unidades de medidas, anda de uma em uma. Quando eu vou trabalhar com unidade de área, anda de duas em duas. E se eu precisar trabalhar com unidade de volume, essa vírgula anda de 3 em 3. Ou, se você preferir, multiplicar, ou dividir por 1000. Perímetro e área. Vocês sabem muito bem que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura, ou o contorno dessa figura. Já a área que eu acabei de explicar é a superfície que ela ocupa. Aí eu coloquei aqui, perímetro de uma figura plana é a medida do seu contorno, enquanto a área é a medida da superfície dessa figura. Para medir o contorno das figuras planas, utiliza-se as unidades de comprimento, que é diferente da área, pessoal. As unidades de comprimento não está elevado a 2 nem a 3, é elevado a expoente 1. E para você transformar de uma unidade para outra, a vírgula anda de uma em uma, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde você quer chegar, ou multiplica ou divide por 10. Então, se eu tenho metros e eu quero chegar em decímetro, centímetro, milímetro, então de metro para decímetro, a vírgula anda uma casa para a direita ou multiplica por 10.
De metro para centímetro, a vírgula andaria 2 casas para a direita ou multiplica por 100. E de metros para milímetro, a vírgula anda 3 casas, né, para a direita ou multiplica por 1000. A mesma coisa acontece se eu quero transformar para a unidade dos múltiplos. A vírgula anda de 1 em uma casa ou, aqui vocês decidem, dividir por 10, por 100 e por 1000. Aí você fica a seu critério. Eu prefiro andar com a vírgulazinha, muito mais rápido, muito mais prático. Coloquei aqui um exemplo, coloquei aqui 4 figuras destacadas pela sua cor. Eu coloquei assim: considere que cada lado do quadrado tem uma unidade de comprimento. Então, professor, não entendi. É como se eu tivesse 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, não importa a unidade, pessoal, seria 1. Então, eu quero calcular aqui a área e o perímetro de cada figura. Eu vou trabalhar por enquanto com a figura roxa, para você ter ideia. Se eu pedisse o perímetro da figura roxa, então vamos lá. 1 unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então coloquei aqui, pessoal, o perímetro da figura, aqui seria a roxa, vamos para a roxa. O perímetro seria 14 e a área. Vocês lembram que a área é só multiplicar as duas dimensões, porque essa figura é formada por quadrados. Então vamos lá, 1 vezes 1 daria 1. Então cada quadradinho desse teria uma área de uma unidade, né, de área. Unidade de área, coloquei aqui, ó, unidade de área. Então vamos contar. Uma unidade de área, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então coloquei aqui, na figura roxa, a área daria 8 unidades de área. Aí se perguntar, professor, o que seria unidade de área? Seria metro quadrado, centímetro quadrado, dependendo do que a questão vai passar para vocês, certo? Coloquei unidade de área porque eu não saberia, ou a questão não falou o que seria. E o perímetro seria 14. Então, se você observou todas as questões, está aqui o resultado de todas elas, vocês vão perceber que o perímetro de todas elas são iguais. Aí então vocês pensam, professor, se o perímetro são iguais, a área não são iguais? Não. Vocês observam que as áreas foi mudando aqui, ó. Da figura verde, daria 12 unidades de área, ou seja, 12 metros quadrados, 12 centímetros quadrados, e o perímetro foi 14. Da roxa, a área seria 8 unidades de área e o perímetro foi 14. Então, conclusão, não é porque os perímetros das figuras são iguais que as áreas vão ser iguais, certo? Pense direitinho antes de vocês responderem, né, uma questão. Próximo tópico. Coloquei aqui uma figura, ela não tem um padrão, ou seja, não é um retângulo, não é um quadrado, não é um trapézio. Aí o que é que a questão está pedindo? Calcule o perímetro e a área da figura, onde cada lado do quadrado mede 1 centímetro. Bom, e o perímetro você já sabe, que é muito fácil. O perímetro, a gente deveria contar, né, o contorno todinho. E a área, a gente calcularia a área de um desses quadradozinhos, seria 1 centímetro quadrado, e contava quantos quadrados essa figura é formada. Então eu coloquei aqui, ó, perímetro. Quem contar o contorno inteiro da figura, vocês vão contar exatamente 46 tracinhos desses, daria 46 centímetros. Já a área, eu teria que calcular a área de um quadradozinho só, e depois contava quantos quadrados são usados para formar a figura. Então o perímetro, que é o contorno, 46 centímetros, já a nossa área daria 58 centímetros ao quadrado. Cuidado com a unidade, pessoal. Como é só um comprimento, não tem elevado a 2, a 3 nem nada. Aqui eu estou usando 2 dimensões para cada quadradinho desse, por isso que é elevado ao quadrado. Vamos para o próximo. Aqui eu estou colocando as fórmulas para você calcular as áreas das figuras. Então, vou colocar aqui todas as formas disponíveis que a gente vai ter para calcular a área de todas as figuras desse capítulo. Começando pelo retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, coloquei aqui, ó, B de base, H de altura. Então, está aqui a formazinha base vezes altura. A próxima figura é um quadrado. Aí vocês podem usar também a forma do retângulo, que é base vezes altura. Até porque o quadrado também é um retângulo. Então, olha só como é que ficou aqui. Base vezes altura, A vezes A, que ficou A ao quadrado. Então, lembrando, a fórmula para calcular a área do retângulo, base vezes altura. A fórmula para calcular a área de um quadrado, base vezes altura, ou A vezes A, ou L vezes L, como você aprendeu, como você preferir. E um triângulo.
Lógico que eu tenho outras formas para calcular a área do triângulo, mas a forma básica para calcular a área do triângulo, tendo a altura, vai ser aqui, pessoal. Base vezes altura dividido por 2. Então, nesse capítulo, a gente vai trabalhar com 3, né, figuras planas. Lógico que tem outras figuras para a gente trabalhar depois. Coloquei uma questão. Aí você observa que essa questão ela não tem um padrão. Ah, professor, é um retângulo, é um triângulo? Na verdade, eu posso dividir essa figura em duas figuras conhecidas. É só você fazer o seguinte, pessoal. Você fazer um tracinho exatamente aqui. Então, uma das estratégias de resolver essa questão é prolongar esse lado. Aí você observa que nós temos duas figuras. Nós temos a parte de cima um triângulo e a parte de baixo um retângulo. Então, vocês vão chamar de área 1, ou triângulo retângulo, depois área 2, e no final a gente vai somar as áreas das duas figuras para encontrar a área da figura que está aqui no quadro. Vamos lá. Eu coloquei primeiro aqui a área 1, que é o retângulo. Aí vocês lembram que é base vezes altura. Quem observou ali, a base do retângulo, que é a figura de baixo, é 8. E a altura é 3. Então vai ficar 8 vezes 3, 24. E a gente não pode esquecer a unidade de área, que é centímetro ao quadrado. E a próxima figura eu vou chamar de figura 2. A figura 2, que é o triângulo, está aqui. Base vezes altura dividido por 2. Olha a estratégia aqui, pessoal. Se isso tudo é 8, se até aqui vale 4, então o restante seria 4. Então a base do nosso triângulo vai ser igual a 4, a altura. Se tudo isso aqui vale 6, até aqui vale 3, então a parte de cima também vale 3. Então ficaria 4 vezes 3 dividido por 2, 12 dividido por 2 vai ser igual a 6. 6 centímetros ao quadrado. Lógico que o resultado não está concluído ainda. A gente precisa agora somar as duas áreas para encontrar a área total da figura. Então, o resultado final, a área total vai ficar 24 mais 6, vai ser igual a 30 centímetros quadrados. Bom, o outro exemplo é esse aqui. Um vidraceiro fez um vitral triangular com 54 centímetros de altura. Pessoal, é um triângulo, a altura desse triângulo é 54 centímetros de altura, relativa a ela, ou seja, de base a altura relativa a ela, medindo 1/3 da medida da base. Então, 54 centímetros de base. E a altura relativa a essa base é 1/3. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir a altura. A questão falou que a altura é 1/3 da base. Então, eu vou pegar 1/3 e dividir e multiplicar por 54. Então, coloquei aqui, ó. A altura, 1/3 de 54, então descobri que a altura é 18. Então, já tenho a base, já tenho a altura, a forma já está pronta, vocês já estudaram essa forma há anos anteriores. Base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá. Base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos agora base 54, como a questão já tinha dito no início. A altura vocês tiveram que interpretar para descobrir que a altura é 18. Então, dividido por 2, e o resultado final dessa questão vai ficar 486 centímetros quadrados. Próximo exemplo. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. Sendo assim, determinem quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo. Vocês observam que o campo tem 100 metros de comprimento por 70. Então, como ele vai dar um giro completo, uma volta completa no campo, vai ficar 100 mais 100, porque eu tenho um lado 100, outro lado também é 100, mais 70 mais 70. Então, olha só como é que vai ficar aqui, ó. 100 mais 100, mais 70 mais 70. Então, observa também que eu não estou trabalhando com área. Então, a unidade de comprimento é o metro. E a próxima, letra B. Se eles repetem essa corrida 5 vezes por semana, ou seja, os 340 metros 5 vezes por semana, os jogadores correm em uma semana. Vamos lá, pessoal. Então, 5 vezes 340 dá 1.700 metros por semana. Então, em uma volta ele dá 340, ou seja, por semana eles vão dar, se eles repetem essa corrida 5 vezes, são 5 vezes 340, 1.700. Bom, aqui eu já coloquei pronto, pessoal, uma questãozinha. Cuidado para não confundir, porque geralmente o pessoal confunde o que é altura. Base é tudo que está na horizontal.
e a altura é tudo aquilo que está na vertical. E a altura vai formar com a base um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui realmente a base valendo 3. A altura, para confundir, foi colocado 3 valores. Aquele 4,5 está na diagonal, então não é considerado altura. Então geralmente alguns alunos acham que aquilo é altura. Então tenham cuidado e descubra direitinho quem é a altura. Base é 3. Esse aqui também não é altura, não está na vertical. Aí ele dá esse segmento, pessoal. Dessa ponta, desse verso para a parte de baixo, para o plano, daria 2. Então coloquei aqui, pessoal. Ó, base foi 3. Para confundir, coloquei mais valores, só que a altura é 2. Então 3 vezes 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. E a unidade de área, nesse caso, como ele deu centímetros, vai ser centímetro ao quadrado. Os exercícios que vai ser proposto para vocês fazerem, para a gente tirar dúvida nas aulas online, vai ser na página 58, 59 e 60. Não esqueça de fazer, lembrando que nosso teste bimestral é baseado nesse capítulo, então vocês precisam estudar direitinho. Então, esse último capítulo que eu estou revisando agora com vocês é a base para a prova bimestral. O capítulo 14 para a prova mensal e os exercícios com o capítulo 15. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau.